Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. Sextou para quem adora um final de semana, e hoje com um papo super especial trazido pelo Prana Energia Vital lá de Veranópolis. Vamos falar sobre vida sustentável. Eu estou aqui com a Júlia lá do Prana e também com a Edna Bruscato, então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E agora, para iniciar esse nosso papo, eu gostaria de dar o meu boa noite às meninas que estão aqui. Júlia, mais uma vez, o Prana aqui conosco. Isso aí. É muito gostoso estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Laura. E é muito bom compartilhar, agora falando um pouco sobre a vida sustentável, e linkar isso com a espiritualidade. Então hoje esse vai ser o nosso assunto. Com certeza. E Edna, gostaria de te dar o meu boa noite e que tu te apresentasse para o pessoal em casa, por favor. Então, boa noite, Laura. Um prazer também estar aqui com vocês, falando sobre um tema que eu acho super importante. E, como tu disse, né, meu nome é Edna, eu sou engenheira química, sou pós-graduada em cosmetologia natural, orgânica e sustentável. Hoje eu tenho uma consultoria, juntamente com mais 2 colegas, e nós atuamos na área ambiental e também na área civil. Isso aí, e falando sobre sustentabilidade, até para a gente poder entender um pouquinho sobre tudo isso, Julie, dentro por exemplo, se tu tens uma vivência, o Prana tem princípios e dentro desses princípios é ser sustentável. Para a gente iniciar, como tu vê a sustentabilidade hoje, como a gente enxerga ela? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente imagina em não produzir lixo, em economizar água, em economizar energia elétrica. Sim, é tudo isso. Mas como usar tudo isso numa vida aqui? Incutido numa sociedade onde existem industrializados, tem mercado, tem shopping, tem uma diversificação de produtos e materiais que estão ali para a gente consumir. Então, como que a gente se coloca perante esses produtos? É a gente observar o que a gente faz com o resíduo que a gente gera. Então, uma roupa que eu vou comprar, um calçado que eu vou consumir, um alimento do supermercado, o que eu vou fazer com aquela embalagem, com o produto que eu vou consumir, o que vai ficar? Aí a gente pensa, poxa, eu vou botar no lixo e para onde ele vai? Ele não vai sumir, ele não vai desaparecer, ele continua sendo um resíduo, né? Então, é esse olhar que a gente pede e a gente direciona as pessoas para que olhe. Simplesmente olhe e perceba o que fazer com isso, porque ele não deixa de existir. E ser sustentável realmente, Edna, aqui a gente traz a visão da Júlia de dizer, poxa, a gente tem vivências, a gente tem esses princípios e sim, a gente trabalha para isso. Sim. E como tu vês essa questão? É muito, né, do que a Júlia disse. E é muito na questão de eu reduzir o meu consumo. Reduzir o consumo que vem dos recursos naturais. Que se a gente for parar para pensar, tudo que a gente tem, né, aqui dentro desta sala, sim, veio da natureza. Então, é uma maneira de reduzir esse consumo e também de fazer uma correta gestão de quando eu não precisar mais do que eu adquiri. Que foi justamente o que a Júlia trouxe. Para onde eu vou enviar isso tudo? Que impacto eu vou causar na natureza quando eu vou descartar ele, quando ele não servir mais para mim? É ter uma responsabilidade, né, Edna? Isso. Sim, eu vou consumir isso, mas eu me torno responsável por esse resíduo. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente compra uma bala. Eu chupei aquela bala e o papelzinho em qualquer lixo. Eu nem me dou conta que aquilo é um plástico, que eu posso separar, botar no lixo certo, né? E o que acontece? Na vida prática, isso levando lá para minha casa. Então, faz um tempo a gente começou a separar o lixo orgânico.
Então, o lixo orgânico tem lá o cestinho do lixo em cima da pia, onde eu não coloco uma sacolinha, eu já boto direto na lata, porque depois vai para uma lata maior que vai para a horta. Isso já conseguiu ser natural para mim, na minha rotina. Porque não adianta ser algo imposto, onde eu vou sofrer, onde aquilo vai me gerar um desgaste. Não, tem que ser algo fluido para a tua vida, né? Porque imagina gerar um estresse, aí ficou elas por elas, né? Mas tem que ser algo fluido para ti. Eu consumi a caixinha de leite. Ok, vou lavar, vou deixar escorrer, eu vou secar e vou botar no lixo seco. Porque o lixo seco é um lixo que eu posso manusear, né? E que ele não vai gerar detritos ou animais que vão ali consumir aquele restinho de comida que tem nas embalagens. E aí chegou o dia em que eu levei esse lixo seco lá fora, no descarte da rua, para o caminhão pegar, e tudo foi misturado dentro do caminhão. E aí veio uma grande frustração no meu coração. Aí tu respira, tu pensa, puxa, eu fiz todo esse meu esforço para nada. Porque é isso, muitas questões que as pessoas têm em casa. De tipo, por que eu vou limpar? Por que eu vou cuidar se vai misturar tudo? Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Nós somos a mudança que desejamos ver no mundo. A gente faz a nossa parte até onde nos cabe. O resto, a gente deixa para o outro, né? A gente vai fazendo esse efeito dominó e vai contagiando as pessoas. E com o tempo a mudança vai acontecer, né? Eu acredito nisso. É isso. Eu me deparei justamente com o que a Julie falou. Ou senão vem aquela questão, né? Poxa, tu tá lavando o teu resíduo, mas tu tá poluindo a água. Sabe? Mas não necessariamente tu precisa lavar ele perfeitamente. Mas é justamente para não atrair animais ali que vão, né, estragar toda a tua separação. E sim, o que eu puder fazer, o pouco que eu puder fazer, já tá de grande tamanho, Valia. assim. E quando a gente fala, então, vocês já entraram no assunto sobre essa vida sustentável. Como é ter essa vida sustentável? Então, a partir de... Começamos com a questão da separação do lixo, quando a Julie fala. E aí, Edna, o que mais a gente pode pontuar dentro de uma vida sustentável? Então, eu acho que eu prezo muito a questão do consumo de alimentos orgânicos, que aí tem toda aquela parte de agrotóxicos, né, que faz um grande mal para a natureza, para nós também. A questão da redução do consumo, como a gente falou, do consumo da água, consumo da energia, a separação dos teus resíduos, indiferente se alguém vai misturar ou não, faz a tua parte. E talvez lá no final, aquele lixo que foi misturado, ele vai para um outro local que vai ter uma separação, sabe? Então, não quer dizer que é o final de tudo aquilo. E... o que a gente puder reduzir, reutilizar, optar por embalagens que sejam biodegradáveis, eu acho que é de extrema importância. Qualquer pequena atitude já vai fazer grande diferença. Sabe que agora quando vocês falam sobre essa separação, e é bacana a gente estar pontuando aqui, até para abrir um pouquinho a mente também do nosso setor público, né? De quem nos... Porque o que acontece? Aqui em Nova Prata estava tendo um trabalho muito legal de que tais e tais dias, lixo seco, tais e tais dias orgânico, e até mesmo quem fazia a coleta, pelo peso da sacolinha, sentia se tinha lixo orgânico ou não. Então, assim, é bacana. Agora, basta a gente saber se está realmente acontecendo desta forma, né? Mas a gente até teve um programa aqui que o pessoal estava realmente falando como estava acontecendo a coleta e alertando as pessoas, por favor, no dia de lixo seco, leve só o lixo seco. E no dia de lixo orgânico, claro, ou separe para justamente no dia que a gente for fazer a coleta que seja de uma forma correta, porque é muito triste chegar lá, recolher o lixo seco, aí tem orgânico junto, quando prensa, realmente fica tudo junto e aí já se passou aquele trabalho que se teve em casa e tudo mais, porque um vizinho, ou porque um colega, ou porque alguém acabou misturando esse lixo e aí quando tu pega o seco, tu sente, ou no orgânico tu sente o seco, que aí sim vai lá para triagem e eles precisam fazer a separação disso manualmente. Mas a princípio, se a gente for
parar e pensar, esse trabalho aos poucos está sendo feito. Então, parte também de nós nos conscientizarmos em relação a isso, né? Porque aos poucos a gente sabe que tudo se encaminha para esse viés, porque não temos outro, né? E como a Júlia bem coloca no início aqui, poxa, em algum lugar ele precisa terminar. Então, se é orgânico e tu tem possibilidades de utilizar na tua horta, isso é fantástico para quem tem essa possibilidade. Eu vejo assim, agora eu tô morando por um tempinho no sítio e vai pras galinhas, assim, cascas e coisas assim. Nossa, como elas ficam felizes. E aí eu digo, eu fico mais feliz ainda, sabe? Que eu olho, que eu gosto. Isso é de propósito mesmo. Eu digo, não, é porque eu gosto de ir lá e ver elas, sabe? Então, eu gosto de fazer isso. Quem não tem essa possibilidade, tem que trabalhar de outra forma, né? Então, põe no teu lixo. Eu entendo até quando, Julito, fala sobre não põe a sacolinha no lixo orgânico, sim, né? Sim, a gente compreende, porém, para quem mora na cidade, será que existe alguma possibilidade um pouco diferente, um saquinho, alguma coisa? Como a gente vê isso, Julie? Eu gosto muito da ideia de trabalhar em equipe. Adoro isso. Então, antigamente se existia aquelas reuniões de bairro. Talvez ainda exista, não sei agora com a pandemia muitas coisas mudaram. Mas fazer uma horta do bairro, né? Da quadra. Eu moro nesse prédio e tem um terreno ali que tá baldio. De quem é esse terreno? E se a gente fosse fazer uma horta nesse lugar? E se a gente fosse fazer uma compostagem? Né? Então, quando a sociedade começar a se mover para um propósito, as coisas vão mudar, e, Júlia, independente de política. De fazer. Claro isso que não. É difícil, porque cada comunidade ou cada região, por exemplo, cada bairro tem geralmente sua igreja com todo o pátio que tem aí ao redor e tudo mais, que geralmente é da comunidade. Então, não seria algo difícil. E ainda essa terra vai se tornar fértil, vai se tornar uma terra onde vai poder plantar, onde a própria comunidade vai poder consumir os legumes que ali vão vir, né? Algo orgânico. Poxa, só tem a ganhar. Só que, claro, é direcionado uma energia, é direcionado um tempo para isso. No yoga, a gente estuda a filosofia do yoga, como eu trago aqui muitas vezes no programa, né, Laura? Tem uma parte do yoga que fala sobre ahimsa. E ahimsa, traduzido do sânscrito, significa não violência. E quando a gente fala da não violência, a gente pensa, poxa, o que tem a não violência com vida sustentável? Né? O que tem a ver com a natureza? É não cometer violência com a natureza. De que forma eu me porto para entrar num fluxo da natureza? Porque a gente está sempre trabalhando ao contrário, a gente está produzindo mais resíduo em vez de olhar para a natureza e tentar caminhar com ela, né? No fluxo normal da vida. Perceber qual é o alimento da estação, se alimentar desse alimento, perceber o que é orgânico, valorizar o pequeno produtor, valorizar aquele titio que planta cenoura e não comprar aquela cenoura que vem embalada no isopor, né? Já sem o verde na ponta. Então, perceber todo esse ciclo, como tu se conecta com a natureza. Então, o yoga ele vem com isso. De que forma tu se conecta aos processos naturais da vida. É a não violência com o planeta Terra. Olha só, bem colocado até esse consumo, porque sim, a gente está falando um pouquinho sobre formas de... E agora que tu comentasse só sobre a questão da cenoura, né? Quantas vezes por praticidade a gente acaba comprando coisas que já estão com um isopor... plástico ao redor e a gente acaba consumindo cada vez mais ou acaba utilizando aquele alimento, porém sobra aquele isopor, sobra aquele plástico e a gente estimula e faz com que o pessoal produza ainda mais. Exatamente. Né? Essa semana eu fui numa banca que tem lá em Veranópolis e o rapaz da banca disse: desculpa, vizinha, porque eu não pude embalar o brócolis. Ele tava com a folha ainda grande, a coisa mais, ainda parecia um buquê de flor aquilo. E eu olhei para ele e disse: ainda bem. Eu levo para casa isso muito feliz sem a embalagem. Então, quando eu vou para feira, eu já levo a minha sacola de pano, eu já levo as minhas embalagens que, por vezes, vão vir para casa com um saquinho plástico. Então, desamarra com cuidado e reutiliza muitas vezes aquele plástico. Lava ele, bota, estende
Eu sei que no início dá trabalho, mas depois isso se torna um hábito. E aí tu vai ver, opa, como é bom trabalhar a favor da natureza. Tu vai olhar para uma árvore de outra forma, tu vai olhar para o rio de outra forma, porque tu tá no fluxo da natureza. Bacana. Meninas, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais, falando sobre essa vida sustentável. Fica conosco. Voltamos com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje nós estamos falando sobre vida sustentável. A gente está realmente compreendendo o que é ser sustentável. Porque quantas vezes nós colocamos toda essa energia em outras atividades que é não pensar um pouquinho sobre o que eu posso fazer de melhor, tanto para onde eu vivo, mas também para mim, porque isso aí reverbera. Tudo que a gente faz volta, né? Então a gente acaba utilizando a nossa energia para outras coisas e não percebe coisas que estão ali no nosso dia a dia que são necessárias e precisam ser feitas. Então, dentro de tudo isso, meninas, eu gostaria de agora voltar falando sobre o que é biodegradável. Então, o biodegradável é a capacidade que a natureza tem de absorver. Vamos pegar um exemplo, um resíduo, uma embalagem, né? Qual a capacidade que a natureza tem para absorver, para decompor aquela embalagem ali? Vou pegar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. A gente tem ali um plástico e a gente tem um papel, né? O plástico, ele vem da celulose da madeira. É natural, de certa forma. Quando for enviar isso, destinar, quando esse papel não servir mais para mim, ele vai demorar em torno de 6 meses para se decompor. Agora, quando eu pegar um plástico, uma sacolinha, uma embalagem plástica, ele vai passar por vários processos para se tornar uma sacola. Ele vai vir do petróleo, vai para um processo, ele vai ter um transporte que está gerando ali um certo, vamos dizer, um perigo, né? Que ele pode ter, sim, um vazamento no oceano, até que ele chega na terra mesmo, vai para o seu processo. Tem toda uma questão de uma poluição atmosférica, assim, que gera isso tudo. E então ele é super sintético, né? Ele é totalmente sintético. Quando ele for para a natureza, quando a gente descartar ele vai demorar em torno de uns 400 anos para se decompor. Então, essa é muito do que a gente fala do biodegradável, né? Optar por embalagens biodegradáveis. Não por uma embalagem que vai demorar 400 anos. Aí entra na questão dos cosméticos também, né? Por que um cosmético biodegradável? Porque a natureza consegue absorver ele com mais... não seria tranquilidade a palavra, mas ela consegue degradar ele mais rapidamente. Aquele produto não vai interferir tanto, né, nas águas como um produto normal. O shampoo, por exemplo. O shampoo é algo que todo mundo utiliza. E se a gente for pegar o shampoo normal, aquele do potinho mesmo, vai ver lá que o primeiro ingrediente dele é o lauril sulfato de sódio, né? Ele é super agressivo para a nossa pele, para o couro cabeludo em si e também para as águas, né? Porque a gente tá ali tomando banho, ele passa pela fossa e filtro, que ninguém limpa, né? Fossa e filtro é algo que realmente todo mundo deveria limpar. Fica um apelo, uma vez por ano, limpem a fossa e o filtro das suas casas, para que os rios não sofram tanto com isso. A fossa e o filtro, ela tem a função de degradar toda essa matéria orgânica, né? Que a gente vai produzindo no nosso dia a dia. Voltando para o surfactante. Nós temos, então, o lauril, que ele é super agressivo não só para a pele, mas também para as águas. E aí, no shampoo natural, ele tem um surfactante diferenciado. Ele é à base de um vegetal, ele não é sintético, ele não vai agredir o nosso couro cabeludo, ele não agride a nossa pele. Ele é do bem. E no momento que ele entrar na água, a água vai conseguir degradar ele, porque é um produto que a natureza conhece, é natural. Certo. Né? E existe também a forma, como a Edna estava falando, como a natureza absorve ele normal, ele de um processo natural e normal, o nosso corpo também, porque nós somos como o planeta Terra. Então, se a natureza absorve de uma forma legal, isso é um sinalizador de que o meu corpo também vai absorver de uma forma normal e legal, né? Porque quando eu coloco um lauril ou um outro componente químico e sintético,
não é porque tá usando no cabelo que o meu fígado não vai receber. Isso. Não é? Que o meu estômago, que o meu intestino... Porque tudo, os meus poros, eles vão absorver tudo aquilo que entrar em contato com a minha pele. Então, quando eu me conecto com a natureza, eu percebo, opa, se a natureza absorve isso legal, o meu corpo também. Então, que a gente possa olhar para isso dessa forma ampla, né? Olhando no macro e no micro também. Que bacana. Até mesmo, eu tenho aqui uns produtos produzidos por ti, né, Edna? Eu vou Sim. até mostrar, que eu achei o máximo, eu ganhei aqui, mas que tu produzes, que é tanto shampoo, Conde, esse aqui é um Conde, né? Esse é um Conde. Isso Na verdade, aí. é um projeto, ele não é ainda um produto que é feito, né? Vendido, comercializado. Isso. Certo. É um projeto, tem várias amigas que utilizam, a Júlia utiliza. Sim, porque daí são as cobaias, então. Isso. Tô brincando. Alguém tem que ser, porque a gente não usa os animaizinhos, né? Claro. Então aqui eu tenho um balme e Isso. aqui eu tenho um condicionador. Isso mesmo. E me diz uma coisa, dentro do que a gente colocou aqui sobre não ter, o que é utilizado para que a gente possa ficar bem tranquilo, que agora com certeza, né, vou aproveitar, e é de capim-limão, que Isso chique, aí. né? Então, o condicionador, ele é todos os dois produtos, né, todos os produtos que são feitos, eles são de origem 100% vegetal. Tem um conservante que é 100% vegetal, ele é, né, nada sintético. Onde a gente peca nesses dois produtos, na embalagem do Lip Balm? Nós temos um sério problema, que é a questão da embalagem. Do tipo, poxa, né, um hidratante labial, onde é que eu vou colocar essa embalagem? Aí até existem algumas, mas aí ela é importada com um valor extremamente alto, e quando chegar aqui para nós, não vai custar, sei lá, R$20 um hidratante labial, ele vai custar 50. Então o pessoal já vai optar, é muito caro ser só pela natural. embalagem. E tem muito isso a questão. Muito dos produtos naturais e veganos, né? Onde não tem origem animal e nem sintética, eles elevam o valor. Isso. Né? E isso é muito incrível de olhar. Porque até que ponto a indústria quer que tu não consuma, né? Isso mesmo. Porque isso fica muito amplo. E quando a gente pensa em refil, talvez. Sim. Porque daí Super eu válido. compro, por exemplo, esses, tanto o balme quanto... E vocês, existiria uma forma de talvez eu comprar só o retornar. balme enroladinho num papelzinho, sei lá, não sei. De que Eu forma tenho que algumas poderia. amigas, as mais próximas, que eu entrego, né? Que nem ali o hidratante labial. Quando eu terminar, ela vai me devolver e eu vou só abastecer. Então vai ser certo. utilizado várias Aí vezes. facilita, claro. Facilita. Mas aí quando a gente vai pensar, aí quando eu for quando eu passar a ser uma empresa, né? Como eu vou fazer com essa questão do refil? Sim. Eu faço ele também para algumas pessoas que levam essa questão ambiental bem sério, bem a sério. Eu faço ele sólido. Numa forminha, assim, e eu boto Que é o numa meu caso. latinha. Eu guardo ele numa latinha, e aí a pessoa abre a latinha, que vai utilizar várias vezes, e ela vai passar, ela não vai se importar. Porém, a gente teve um período delicado ali, que foi a questão da pandemia. Então, o hidratante labial era a questão assim, ó, poxa, quero levar o natural não só pra Júlia, mas pros filhinhos da Júlia, sabe? Então, como é que tu vai dizer antes de passar, tu vai lá lavar a mãozinha e tal? Então, foi algo pensado para ser prático. Por isso foi utilizado a de plástico temporariamente. Testes. Não, mas claro. E é bacana saber que existem essas... a gente vê que isso está chegando para Sim. nós, né? Porque é muito fácil dizer, não, existe lá em tal lugar, toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu compro, né? Então, assim, é claro que hoje a gente sabe que tudo está sendo vindo de uma forma tranquila, mas saber que tem alguém aqui, nossos vizinhos, né, em Vera, produzindo alguma coisa assim e já pensando numa grande escala que possa atender toda a nossa comunidade, isso é muito bom, porque aí facilita dizer, não, eu estou utilizando porque é fácil para mim. Né? Exatamente, é prático, né? Porque tudo que se torna, como tu disseste antes, Julie, lavar sacolinha pode não ser a forma mais prática, fácil, para que a gente possa né, estar reutilizando, enfim, mas... O propósito é maior. É o propósito. E tu vai criando o hábito. Quando tu percebe, tu já tá fazendo sem esforço algum, né? Exatamente. Tem uma foto que eu mandei, não sei se o Doug consegue colocar para nós. É um projeto que eu achei magnífico,
que olha só, isso é uma boca de lobo, né? Um bueiro. E é para aí que vai tudo quando chove. Então, aí é o início do mar. Então, se a gente puder cuidar de como a gente descarta as nossas embalagens, como a gente cuida do nosso lixo, não vai parar cada vez menos no mar. Então, que a gente possa olhar para o ponto final disso tudo. Aonde isso vai chegar. E o que isso faz. Que a gente possa se conectar com o planeta e trabalhar a favor disso. Se conectar com imagens, com situações. Muitas vezes os animais ficam presos em lixos que a gente gerou, que a gente descartou de certa forma e que foi para a natureza. E acaba, às vezes, influenciando na biodiversidade do planeta. Ai, que a gente possa olhar para isso e trabalhar a favor. Com certeza. E quando a gente fala em relação a isso, pensa em grandes coisas. Um saco de salgadinho, ou um pneu, ou um tal coisa. Por exemplo, a gente sempre pensa no grande. A gente esquece que a bituquinha de cigarro que é jogada no chão vai aí pra dentro da mesma forma. A gente esquece que coisinhas pequenas, um papelzinho de bala, o que é isso, né? Tipo, e eu digo que o meu carro é um lixo ambulante, assim. Porque seguidamente, ao utilizar, aí se não tem mais lugar na sacolinha, já vai na porta. E eu digo, pelo amor de Deus, eu preciso pegar e recolher tudo isso que tá no carro. Mas é muito melhor a gente, cada um, e eu sei que a maioria das pessoas hoje também estão tendo essa consciência, o que é o máximo, né? Cada vez Saber mais. que, poxa, tu tá aí, tu tá com uma criança no carro, a criança ganhou tal coisinha, porque geralmente vai numa lojinha, o pessoal diz, ela pode sim, né? Então, ganha um pirulito, uma balinha, tal coisa. E aí, onde é que eu coloco? Por praticidade, tu jogar pela janela, vamos dizer, o teu carro fica limpo, né? Por praticidade. Tu olha só pro teu umbigo daí, né? Tu olha pro teu, pro teu entorno. Então, assim, que bacana a gente estar falando sobre coisas assim. E esse exemplo, ele vem muito pra mostrar pra gente que ali no bueiro, não é só as coisas grandes, não é só coisas que... É coisa do dia a dia. E aí tu pensa, se 1 milhão de pessoas pensar da mesma forma, quantos milhões de papeizinhos a gente vai ter fora? Exatamente. É isso aí. Então, quando a gente fala em bairro, quando a gente fala na quadra da onde mora, a gente pode fazer a diferença, pode ser diferente. Então, que a gente possa olhar desse jeito amoroso. Não, com certeza. E aí, meninas, pensando em tudo isso, a gente já começou a falar sobre impacto ambiental, até mesmo porque tu mesma falaste, é ver o que acontece, aonde a gente chega, né? Mas pensando em tudo isso, Edna, impacto ambiental realmente nessas questões de, sim, eu sou uma pessoa que penso na vida sustentável, procuro ser, né? Porque dá para compreender que, assim, estamos ainda num processo. Então, não dá para exigir das pessoas, não usem mais sacolinha a partir de hoje. Eu sou uma pessoa que, a partir de hoje, não vou conseguir deixar de usar a sacolinha por diversas situações. Vou procurar reduzir, né? Vou tentar pegar minha sacolinha que eu tenho em casa, as retornáveis, e enfim, e vou procurar lembrar dela. Mas eu vou lembrar todo dia quando eu precisar só dar uma passadinha no mercado. É difícil, né? É difícil. Não é, então é criar o hábito, mas é pôr uma sacolinha dentro do carro, né? Então vamos achar formas, enfim. Mas pensando em que se cada um começar a fazer um pouquinho, né? Esse impacto que tanto é em nós quanto no planeta, como a gente pode ver ele? Então, o impacto, ele é uma alteração que eu estou causando na natureza no momento que eu estou consumindo algo e no momento que eu estou devolvendo algo. Eu vou voltar de novo pro exemplo do plástico e do papel, né? Para existir o papel, eu cortei uma árvore. Algumas árvores, né, foram cortadas para que eu pudesse ter essa fabricação de papel. Então, o impacto ali seria o corte da mata, né? Sim. Agora, no plástico, qual seria o impacto que eu estou causando? Eu vou ter um poço que foi perfurado lá no oceano. Então, ali eu já tenho um impacto, interferir na vida de várias espécies. Só para perfurar esse poço. Então, teve a perfuração do poço, impacto tem os animais, tem toda aquela...
enfim, né, tudo que tinha ali, eu não sou bióloga, não vou trazer, né, exemplos ali da parte viva ali, né, dos seres vivos, para não falar besteira. Mas, enfim, ali teve uma alteração muito grande, um impacto muito grande. Depois eu vou levar aquele petróleo para a superfície, da superfície eu vou com um navio até a terra, né? Ele pode virar, que já aconteceu, né, diversas vezes. Então, ali eu tenho, sim, um risco de um outro impacto. Aí ele vai para a fabricação, ele vai passar por vários processos, aí eu vou ter a poluição atmosférica, aí eu vou ter diversas poluições. Então, olha quantos impactos eu passei só para ele existir, né? Aí, na hora de devolver ele, o papel, ele vai levar 6 meses para deixar de existir. Então, é um impacto de 6 meses. O plástico, ele vai levar em torno de uns 400 anos para que ele se consuma. Então, quando eu for adquirir alguma coisa, que eu pense, poxa, o que será que existiu, o que será que teve que ser feito para existir este copo de vidro? E tem ali o Google, ele é maravilhoso, né? Tudo que a gente quiser saber, ele fala. E pesquisa. Como é a fabricação do vidro? Quanto tempo o vidro vai durar? Vou comprar uma roupa, né? Se eu tiver uma roupa 100% algodão, ela vai degradar rapidamente, porque é algodão, é da natureza, a natureza sabe lidar com isso. Agora, quando eu pego uma roupa que ela tem um percentual de algodão, um percentual de poliéster ali, poliéster é um plástico. Então, vai demorar mais tempo para que que ocorra a degradação disso tudo. Então, são pontos que a gente tem que começar assim, a se antenar. Claro, como tu disse, eu não sou perfeita, a Júlia, acredito também, que tem muito a melhorar, todos nós temos. E no momento que a gente está se encaminhando, sim. Tem muita gente despertando para isso, mas que não é possível tu fazer 100% correto. Não existe essa possibilidade. E fazendo o que é possível já é ótimo. Tá certo. Não, mas é chamar a atenção para isso mesmo. Né? É não estar julgando. Isso. E sim dando dicas, formas e comentando por que seria legal aos poucos tu ter atitudes sustentáveis. Exato. Então, isso é algo muito tranquilo, né? Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre vida sustentável. Estou aqui com a Júlia do Prana Energia Vital e também com a Edna Bruscato. Estamos conversando e entendendo um pouquinho sobre essa vida sustentável. Como é o impacto tanto na nossa vida quanto para o planeta, né? Compreender que, sim, tudo que a gente puder fazer é algo que vem para complementar para nós, né? Porque a gente acaba crescendo com tudo isso, porque a gente entende como o nosso planeta ele funciona e ele precisa funcionar. E a partir disso, a gente estava falando agora nos comerciais e eu falei, Julie, vou começar contigo para falar sobre o óleo de cozinha, porque falamos sempre, como utilizar de uma forma melhor ou como, porque se tem a história de utilizar, enfim, a gente pode aproveitar. E Julie, como a gente pode aproveitar esse óleo? Então, lá no Prana, a gente tem o sabão do Prana, né? Que nós que fizemos, a gente faz oficinas, a gente ensina as pessoas a fazerem. E quem frequenta o Prana traz o seu óleo de cozinha que não utiliza mais, já utilizou e não utiliza mais, traz para o Prana e a gente faz sabão e dá um destino certo para esse óleo de cozinha. Eu estava pedindo para a Edna, porque 1 litro de óleo de cozinha contamina 25 mil litros d'água potável, né? Então, sim. Uau, é um número bem grande, é um número impactante. Então, se a gente der um destino para isso, a gente faz um sabão biodegradável. Com coisas que a gente tem e consumiu em casa. Aí tu vai dizer, Julie, parar para fazer o sabão. Mas as vovós, as nossas mães, a gente tem isso na nossa cultura. Isso é ancestral. Por que se perder algo tão lindo? Aonde tu pode confeccionar o teu sabão, dá de presente para a vizinha, dá de presente para uma amiga e passar isso adiante. Olha o quanto isso é lindo. E existem 1000 formas de fazer o sabão. E, Julie, uma coisa que eu até quero aqui, que é o sabão do Prana, que para quem vai lá pro Prana, também as meninas, então, tem, né? E um dia eu
acabei levando para casa e a Alceni, que me ajuda lá em casa, ela disse, pelo amor de Deus, tu me consegue a receita deste sabão? Porque ele é muito bom. Ele é eficaz, porque a questão é, não, eu preciso de um sabão que fique melhor pelo fato de não tirar uma mancha, ou isso e aquilo, não, daí eu preciso dele, no caso, que ele tenha uma ação maior, né? Então a gente tem essa ilusão de que só o que é comprado, só o que é feito, né, industrializado realmente vai fazer a diferença. E não é assim, né? Aqui, aí ela me disse assim, pelo amor de Deus, eu nunca usei um sabão em barra que seja tão bom. E aí as meninas, né, acabaram me passando a receita. Sim, ele é feito de limão, né? Ele não tem o álcool. Porque Sim. o álcool, muitas vezes, ele agride a nossa pele. E ele pele. não tem cheirinho ruim, porque às vezes a gente diz, pode ter cheiro de fresquinho, ranço. né? Ranço. Porque ele não é feito com gordura animal. O ranço vem da gordura do animal. Então, como lá no Prana a gente pratica o vegetarianismo, né? Então a gente procura evitar usar coisas que vêm de origem animal, certo. né? E então esse sabão, ele é super rápido de fazer. Ele é feito em 15 minutos. Ele não precisa ir pro fogo. Ele só precisa de um tempo para saponificar, né? Então, para que aquela soda, ela se saponifique. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de trazer a questão ancestral. Porque se a gente for olhar, nós somos os ancestrais de amanhã. O que eu tô fazendo hoje, na minha pequena existência na Terra, para deixar para quem vem amanhã? O que eu deixo para os meus filhos, para os meus netos? Porque se a gente for olhar, um pequeno absorvente íntimo feminino, ok? Ele demora 300 anos para se decompor. 300 anos é muito tempo, ok? Existem os panos, existem fraldas de pano, existem absorventes de pano, existem coletores. Então, que a gente possa olhar diferente para o ciclo menstrual também, onde o nosso ciclo, da forma como está hoje, é uma produção excessiva de lixo, de resíduo. A fralda do bebê é imenso. Aí tu vai dizer, Júlia, então eu vou ter que lavar a fralda? Talvez sim. Talvez sim. Deixa de molho na água, é cocô. Entende? É do bebezinho. Não tem um grande impacto naquilo. Vai lavar, vai estender e vai reutilizar. Isso também é ancestral. As nossas mães, as nossas avós também fizeram. É claro que de vez em quando, eu vou para uma festa, eu vou para um outro evento, eu vou precisar usar a fralda, aquela descartável. Tudo bem, tá tudo certo. Mas que eu possa olhar com um olhar amoroso ao planeta perante esse consumo excessivo. Então, que a gente possa ser um bom ancestral. Olha aí. Não, isso é incrível, porque quando a gente vê tudo isso, né, Julie, é o entendimento em cima do que realmente precisa ser pensado. Porque eu nunca olhei para a fralda dessa forma. Eu olho pela praticidade. Exato. Né? E não deixa de ser. E não olha o quanto isso pode estar impactando. E às vezes deixar de consumir em alguns momentos que tu tá em casa e coisa assim, poder fazer diferente. É uma forma de pensar. Vamos pensar, vamos estudar. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Isso mesmo. E pensando sobre o porquê ser sustentável, então, Edna, mais uma. Até eu queria falar, porque a Edna, ela me disse assim, Laura, o que eu tenho ali no condicionador não é plástico. Ele parece plástico. Parece plástico. Parece plástico, mas não é. Ele é feito de celulose. Então, ele vem da árvore, né? Da celulose. E em 6 meses, ele degrada. Então, ele é similar ao papel, mais ou menos. E pode ir para composteira. E pode ir para composteira. Celulose vegetal. Isso aí. Olha só, é bacana, porque justamente a gente começa a entender também um pouquinho sobre toda essa questão. Isso. E o que mais podemos pontuar sobre ser sustentável, Edna? Ser sustentável. Então, eu digo que muito do que eu faço pelo amor à natureza. Eu sou uma pessoa apaixonada, assim, sem tamanho pela natureza. Foi o que me moveu a fazer os cosméticos naturais, pensando na questão, hoje nós não temos tratamento de efluente nos nossos municípios, é algo bem complicado, né?
E aí eu pensando, pequenina Edna, pensando o que eu posso fazer para contribuir com isso. Então a gente pensa, tu fez cosméticos naturais para uma venda ou porque faz bem para a saúde? Não, eu fiz pensando nas águas. Eu fiz pensando que era uma maneira de auxiliar as águas. Porque se a gente para e pensa, ela nos fornece tudo, né? É tudo, realmente, não é uma coisinha ou outra, é tudo. E se eu quiser continuar recebendo isso, eu tenho que ter atitudes diferentes. E não se trata só da vida humana, não somos só nós. Tem uma cadeia alimentar por trás disso tudo, né? Tem vidas que com as nossas atitudes estão deixando de existir por causa disso. Então, a minha questão ser sustentável é sim, é um amor ao planeta, um amor à natureza. Não consigo ver, né? Consumir menos é respeitar mais, é honrar a Mãe Terra, né, Julie? É isso aí. E uma coisa que eu falo aqui, e toda Nutri diz: descasque mais e desembale menos, né? Eu digo que a partir das Nutris elas já falam isso todo dia. Seja ela fulana, ciclana, todas falam a mesma coisa. E aí a gente começa a entender que isso, tanto para o nosso organismo, quanto para o que está fora, né? E aí a gente começa a compreender um pouquinho sobre toda essa questão sustentável. E Julie, que colocações mais podemos fazer hoje em relação a ser sustentável? Que a gente possa olhar, que a gente possa se observar. As nossas pequenas atitudes, os nossos pequenos hábitos, né? Que a gente possa trazer isso para nossa consciência e se tornar responsável por isso. E não ter uma atitude infantil de, não vou fazer isso. Vou fazer um churrasco hoje de meio-dia com os meus amigos e vou botar tudo em embalagem descartável. Olha para essa embalagem descartável. Tudo bem, para um pouquinho, lava a louça, bota uma música. Lava cada um o seu prato, por que não? Então que a gente possa criar novos hábitos em prol a algo muito maior, que é o planeta Terra. Que a gente possa olhar amorosamente para o nosso planeta. Maravilha. Meninas, gostaria de agradecê-las por essa noite. Um papo super bacana. A gente pôde, acredito, deixar um recado, sim, de que vamos olhar para isso, vamos olhar para uma vida sustentável e cada um da sua maneira. A gente não está aqui exigindo que as pessoas, a partir de hoje, deixem de fazer o que sempre fizeram. É aos poucos. Né? Olhar, ver o que realmente, o que eu posso estar fazendo para contribuir. Então, que fique o recado, e eu gostaria de deixar aqui um espaço para que vocês também façam suas considerações finais e seus agradecimentos aqui para o pessoal também que nos acompanhou, Edna. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite. A primeira vez, estava morrendo, né, de nervoso, mas achei bem legal, bem bacana. E é isso, tudo isso que a gente falou, né? O tentar olhar com mais atenção, tentar fazer escolhas mais corretas. E assim a gente vai, com certeza, para um mundo melhor, né? Vai se encaminhar direitinho. É isso aí, muito bem, Edna. Julie? Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, distribuindo o que é verdade hoje no nosso coração, porque não é uma verdade absoluta, é só o que soa no coração da gente. Agradecer a Edna por ter aceitado o convite de vir e falar sobre isso, onde ela tem bastante propriedade, onde estuda, e eu conheço o amor que ela tem pelas águas, que também compartilho, e que a gente possa olhar para essa água maravilhosa que a gente se nutre todos os dias. Com certeza, muito bem. Meninas, agradecendo muito a vocês, ao Prana, por trazer mais uma vez um tema especial para sexta-feira. Eu gostaria de agradecer quem está em casa, nos acompanhou, dizer que sempre nas sextas o Algo a Mais ele passa às 19h e às 9h15. Então, pessoal, para quem não conseguir num horário, aproveita em outro, que a gente tem 2 horários na noite da sexta-feira. Então, um abração a todos e até segunda-feira.